Olha o que o Flávio disse. A Michele atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará. E a forma com que ela se dirigiu a ele, que talvez seja a nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora. Vai, Michele, continua com esse povo pra você ver. Aí os outros filhos de Bolsonaro, os irmãozinhos, Carlos Bolsonaro. Meu irmão, Flávio Bolsonaro, está certo. E temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças. E ele continuou. É óbvio que tenho preferência pelo Girão, e deixo isso bem claro. As variações e realidade estão postas no vídeo de publicação anterior. Um abraço a todos. Uai, o sistema? Ciro não é sistema? Vocês não são antissistema? Tô entendendo vocês, não? Aí vem o Eduardo Bolsonaro lá dos Estados Unidos. Meu irmão, Flávio Bolsonaro, está correto. Foi injusto e desrespeitoso com André Fernandes o que foi feito no evento, criticando a Michele Bolsonaro. Não vou entrar no mérito de ser um bom ou mau acordo. Foi uma posição definida pelo meu pai. André não poderia ser criticado por obedecer o líder. O líder está preso. Agora tem uma nova líder. André, você está colocando fogo no parquinho. Presta atenção. O líder está preso. Agora tem uma nova líder. André, Central. André. O novo líder é o Flávio Bolsonaro, Andréia. Vão rachar. Michele vai para uma banda, Flávio Bolsonaro vai por outro. A situação é, a direita e o centro vai com quem? Porque o Tarcísio tá meio que sendo chamado de burro se encarar Flávio Bolsonaro. Tarcísio tem que ir para vice de Flávio Bolsonaro. É o que eles estão vendendo para os bolsonaristas. Olha aqui. Paulo Figueiredo, articulador com Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Flávio Bolsonaro vai vir e é cabeça de chapa. Se quiser. Viu, Tarcísio? Eu acho é pouco. Enquanto isso, faz um favor pra mim. Coloca aí. Aqui, Central, ó. Coloca aí. Lula Tetra. Muito obrigada. Vamos ver aqui a fala do companheiro, parceiro de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo. Se quiser. Viu? Presta atenção, presta atenção. Destes caras é saber que não há nada que eles possam fazer. O desespero que ele está falando é da galera de direita. Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Tarcísio, que eles não podem fazer nada. Que é um Bolsonaro que vai para a cabeça de chapa. Viu, Tarcísio? Viu? Viu, né? Presta atenção. Estão desesperados. Vou botar de novo. Porque a gente tem que botar de novo os trem. Porque, pelo amor de Deus. Ô, Jesus. Destes caras é saber que não há nada que eles possam fazer. Porque vai ter candidatura, sim, de um Bolsonaro. Vai ter candidatura, sim, não é vice, não. Ora, vocês acham que vai acontecer o quê? No momento em que sair Flávio Bolsonaro, candidato a presidente, com o apoio do Eduardo, com o apoio do Carlos, com o apoio do Renan, todos os filhos apoiando, possivelmente, não converso com ela, mas imagino que naturalmente também, com o apoio da Michele. Vai fazer um acordo com quem? Quanto tempo um candidato... O Tarcísio eu acho que nem seria candidato numa hipótese dessa, porque ele não é... O Tarcísio, eu reputo ele inteligência.
Mas quanto tempo será que a gente vai demorar para destruir um Ratinho Júnior pelo resto da vida? Quanto tempo a gente vai demorar para destruir qualquer outro candidato que tope fazer esse papel de candidato do sistema, Caiados da vida? Quanto tempo? Eu acho que uma semana de internet a gente acaba com a reputação desse cara para ele nunca mais se eleger nem síndico do prédio. Viu, Caiado? Viu, Ratinho? Tarcísio? Isso aí é bola fora. O que ocorre? Pelo Paulo Figueiredo, Tarcísio nem vem a candidato à presidência, nem para vice. E os outros que se levantarem, eles queimam. Eles queimam num dia. Só mostrar que é sistema. E o Ciro, né não? Bolsonaro, né não? Ô povo sem vergonha. Ô povo que não vale nada. E tem gente imbecil que ainda acredita. Pior que Ciro tá certo também, sabia? Segundo eles, Tarcísio nem sai. Nem sai. Ei, Tarcísio, onde você foi, hein? Mas eu sempre falo, né, gente? E o que eu tô falando aqui agora serve inclusive pro Ciro Gomes. Quem se mistura com porco, farelo come, sai sujo e fedido. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Enquanto tudo isso que eu estou a dizer está mostrando e vai mostrar a cada dia mais a verdade, porque vai rachar de tudo quanto é lado, vocês não imaginam a situação, Lula sobe e vai crescer mais. E quanto mais eles estiverem divididos e mais lançarem candidaturas, vai ser, melhor ainda. Agradeço. Muito bom. Eu acho é pouco. Essa é a situação. Michele Bolsonaro declara guerra a Flávio Carlos Eduardo. Jamais negociarei valores. Isso mesmo, Michele. Não negocia valores não, querida. Pega a tua mochila, sai fora do PL. Vai para outro lugar. Você vai ter guarida. Deixa esse povo pra lá. E ó... o mal se destrói por si só. É claro que a gente acende o pavio, né, para ajudar. Mas pelo amor de Deus, né? E o Girão, gente? Você já parou para pensar no Eduardo Girão? Tiro, porrada e bomba, que dá a cara a tapa todo dia para defender Bolsonaro, e Bolsonaro não vai apoiar ele para o governo do Ceará? Ô Girão, como diria Ciro Gomes nesse momento, tu é um imbecil. Me desculpe. É isso que dá. Tiro, porrada e bomba, conversa pra boi dormir, gente. Tenha santa paciência. Só que eu acho é pouco. Eu acho é pouco. E pode preparar, que vai rachar mais. Vai, André? Vai. Enquanto isso, Flávio vai pedir para Bolsonaro conter Michele. PL quer enquadrar a madrasta. Michele, mostra tuas asas. Mostra o seu poder, Michele. Ai, meu Deus. Eu acho é pouco. E a conversa do general Heleno? Lascou, né? Aí aqui, ó. Moraes pede perícia da Polícia Federal para avaliar Alzheimer do general Heleno. General Heleno, né, achou que ia para prisão domiciliar fácil. Não vai fácil. Já falei isso aqui e vou repetir. Alexandre de Moraes não vai dar vida fácil para ninguém do núcleo crucial. Nem tampouco para Bolsonaro. Não vai para domiciliar tão fácil. General Heleno apresentou um laudo médico de 2018, feito por uma junta militar do Exército, dizendo que tinha Alzheimer. PGR disse, não, se ele tem Alzheimer, coitado, né, deixa ele ir para prisão domiciliar. Alexandre de Moraes olhou aquilo lá, falou assim, tá, só que eu quero todos os exames, todos os laudos feitos que comprovem essa situação. Aí a defesa de General Heleno disse que, na verdade,
o Alzheimer dele não é de 2018, vem de 2025. Uai, mas o laudo que vocês me apresentaram é de 2018. Não, isso aí. Aí Alexandre de Moraes falou, vocês me deram o que eu precisava. Vocês colocaram em dúvida a própria ação de vocês, com documentos que, pelo jeito, são inidôneos. Então, vamos fazer o seguinte. Eu não estou com pressa. Eu vou intimar a Polícia Federal, os peritos médicos, os peritos da Polícia Federal farão uma perícia oficial e vão me dizer se o general Heleno tem Alzheimer ou não. E a polícia tem 15 dias para me apresentar essa documentação. Enquanto isso, vai continuar preso o general Heleno. Andréia, o que você acha dessa situação? Sinceramente, eu acho que é mentira. Por que eu acho que é mentira? Aí tem site bolsonarista falando que Alexandre de Moraes está colocando em xeque laudo médico. Que central, ó. Aqui, ó. Desse imbecil, o laudo que foi apresentado, eles falaram que era para ser ignorado. A defesa do Heleno, de 2018. Aí eles falaram que foi de 2025. Então apresenta um laudo de 2018, aí depois fala que não, veio a partir de 2025, levantou-se a dúvida. E não foi nem Alexandre de Moraes, foi a própria presepada do general Heleno com a sua defesa. Agora vão ter que aguardar um laudo oficial da Polícia Federal. E eu acredito que não é verdade. Porque se fosse verdade, o laudo primeiro, de 2018, eles bateriam o pé e falariam, tá aqui o documento, tudo certo aqui, tal, todo, inclusive do Exército, de médico do Exército. Não, eles tiraram esse laudo. Entendeu, meu querido? Mas, Andréia, por que eles tiraram esse laudo? Isso é um laudo, inclusive, feito por peritos do Exército, Andréia. Como que uma pessoa que tem Alzheimer ocupou o Ministério da Segurança, do Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República? Como que o general Heleno ocupou o cargo de ministro do Gabinete de Segurança Institucional, sendo chefe da Agência Brasileira de Inteligência, se estava com Alzheimer? Como? Pegou o código? Para evitar outras responsabilizações administrativas, civis e criminais, eles pegaram esse laudo de 2018 e enfiaram na lata de lixo. Esse povo é tão elementar, a sua capacidade cognitiva, que eles não lembraram que passou 2019, 2020, 2021, 2022, general Heleno mamando nas tetas da República enquanto ministro de Bolsonaro e com Alzheimer. Pega o código! Aí vem uns sites e alguns bolsonaristas dizer que o problema é Alexandre de Moraes, que colocou em xeque um laudo médico. Ai. Se eu fosse Alexandre de Moraes, vem cá. Aqui, central, aqui. Vem cá. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia pedir a abertura de um inquérito policial para investigar falsidade ideológica, documento falso e uma série de outras situações enquadrando general Heleno. Andréia, será que Alexandre de Moraes vai fazer isso? Se o laudo da perícia
da Polícia Federal confirmar que o general Heleno não tem Alzheimer, que ele pode até ter, gente, que é diferente, gente. Alzheimer dá em ressonância magnética. Você, com a sua idade, ter um lapso de memória, isso é normal, gente. Faz parte da nossa idade, entendeu? Porque o cérebro também envelhece. Isso é normal. Mas dizer que tem Alzheimer, que é uma doença específica, que dá inclusive em exame específico, isso é outra coisa. Se a perícia da Polícia Federal disser que o general Heleno não tem, vai vir um novo inquérito policial investigando falsidade ideológica, fraude em documentos, fraude em laudo e atestado, etc, etc, etc. E vai responder por outros crimes. Entendeu? Tá com dó? Leva pra casa. Mas, Andréia, e se ele tiver com Alzheimer? Aí é outra coisa. Aí talvez Alexandre de Moraes, a depender do nível do problema, dá a prisão domiciliar humanitária para ele e sofrer lá com o problema de doença dele junto com a família dele na casa dele. Aí estabeleça uma prisão domiciliar. Mas aí nós temos que perguntar como que uma pessoa com Alzheimer ocupou um ministério de segurança institucional, sendo chefe da Agência Brasileira de Inteligência. Aí nós temos que partir para um outro tipo de visão e até de investigação. Como assim? Como foi essa situação? E vamos ver o que acontece. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Geralmente, quando você vai ocupar um cargo público, inclusive de comissão, de livre exoneração e nomeação, você tem que apresentar uma série de documentos médicos. É, André? É. Não é que como você tomar posse num cargo público, que você fez concurso público, você tem que, é uma junta, é um monte de coisa. Você tem que passar e entregar tudo. Mas o outro também você tem que entregar, para saber se você tem condições, não é? E ele entregou? E estava tudo ok? Ou seja, essa história ainda não acabou. E a depender do que for descoberto, General Heleno vai responder por outros crimes. Gente, não é brincadeira. Qualquer documento que você apresentar para o judiciário, seja para o juiz da vara, seja para o Tribunal de Justiça, seja para o STJ, seja para o Supremo Tribunal Federal, você vai apresentar uma coisa fraudada, inidônea. Deixa eu contar um caso para vocês aqui. Eu estava defendendo 2 rapazes numa ação. Não vou falar nome nem nada, porque não é esse o objetivo. O pai dos meninos, mais especificamente um, ficou rico. E era pobre, todo mundo pobre. E ele ficou rico. Muito trabalhador, tal, ficou rico. E ele não queria continuar pagando a pensão pro filho que entrou na faculdade, né? E eu conversei com esse rapaz e falei, mas seu pai tem capacidade financeira, tal? Ele falou, tem, Andréia, meu pai é muito trabalhador, ele ficou rico. Aí nós fomos fazer um levantamento, né? Porque, não sei se você sabe, mas é público. Você pode ir nos cartórios da sua cidade e perguntar quantos imóveis, por exemplo, está no nome de tal pessoa. É público, você vai lá, você paga a taxa e o cartório é obrigado a te falar quantos imóveis a pessoa tem, quais imóveis a pessoa tem no nome. Isso é público. É público, André? É público. E se você entrar também no site do Detran, você tendo o nome, placa e tudo da pessoa, você consegue alcançar também quais os veículos que a pessoa tem. E eu descobri que o cara tinha vários imóveis. Como eu falei, isso é público. E eu descobri também que só um guincho que ele tinha custava mais de R$1 milhão. E dezenas de caminhões e tudo. Aí eu falei, não, tranquilo então, né?
Aí eu pedi uma pensão pro menino até terminar a faculdade dele e um carrinho, um Celtinha, um carrinho básico para ir para a faculdade dele, já que o pai dele é dono de uma frota, de tudo, tá? Aí nós fomos para audiência. O cara era muito trabalhador. Ele chegou lá de botina, o pai rico. Ele chegou de botina e todo sujo. Parecia que estava vindo do trabalho. Acho que ele exagerou um pouco. E chegou lá na audiência, ele apresentou um contra-cheque. Presta atenção nisso aqui, gente. Um contra-cheque de que ele ganhava 2.000 e poucos reais. O advogado dele nem olhou toda a documentação que eu coloquei da comprovação dos guinchos, dos veículos, dos imóveis, dos sobrados, dos lotes, de tudo. Nem viu. E ele chegou lá, perante o juiz e tudo, o Ministério Público, era, né, envolvendo coisa, colocou lá o contra-cheque de que ganhava 2.000 e poucos reais. Aí eu falei, o que é isso? Não, é porque eu sou trabalhador e eu não tenho dinheiro para pagar. Aqui um contra-cheque aqui, ó, do que eu ganho com empresas e tudo mais. Aí eu olhei o contra-cheque. Aí eu pedi pro juiz. Falei, excelência, eu posso conversar com ele ali? Tentar um acordo pra gente, né, talvez dá certo. Aí o juiz sempre quer um acordo, gente. O juiz não quer, né? O juiz falou, não, tá bom. Pode ir ali naquela mesa ali, sentar e conversar. Aí eu chamei ele e fui lá pra conversar. Eu falei pra ele, o senhor pega isso aqui, o seu contra-cheque, e coloca no seu bolso, senão o senhor vai sair preso daqui. Aí o homem na hora assustou. Ele falou, o que é isso? Eu falei, o seu advogado nem olhou todas as provas que eu coloquei e anexei no auto do processo. Só um guincho do senhor custa mais de R$1 milhão. O senhor tem, aí eu fui falando, sobrado, tem casa, tem. O senhor tem mais de 20 caminhões. Tá tudo aí. Se o senhor voltar para aquela mesa junto com o juiz e apresentar esse contra-cheque aí, eu vou pedir a prisão do senhor na hora. Vamos fazer um acordo? Paga a pensão do seu filho para ele terminar a faculdade e dá um Celtinha para ele. O que vai custar pro senhor? Tem mais de 20 caminhão. Aí o homem assustou na hora e olhou para o advogado dele. O advogado dele, uai, você falou que estava tudo certo, eu nem olhei no processo. Eu falei, pois é, pega isso aí, joga fora, senão você vai sair preso daqui. E eu vou fazer o acordo lá, o senhor aceita. Pronto, tá resolvido? Tá resolvido. Se eu não tivesse a maturidade que eu tenho, o cara ia sair preso de lá. Só que não era esse o objetivo, porque o homem é trabalhador. Só que é murrinha. E eu falei, não, deixa eu conversar com esse homem. Aí foi que aceitou, o cara conseguiu o meu cliente conseguiu o que ele queria, que era o justo. E poderia até mais. Você tá entendendo, meu querido? Então, assim, você não pode chegar, seja o juiz que for, gente, muito menos um juiz do Supremo Tribunal Federal, e apresentar um documento inidôneo, falso, que isso dá cadeia. Por isso que eu digo e repito, se esse documento que foi apresentado originariamente pela defesa do general Heleno for falso, general Heleno vai responder por um novo processo. E não interessa se ele é idoso, não interessa. E isso aconteceria, seja o juiz da vara, seja o juiz do tribunal, seja qualquer um. Aí eu fico olhando assim e fico pensando, gente, será que isso é imbecilidade? Ou será que realmente a capacidade cognitiva dos bolsonaristas é comprometida? De tanta loucura, de tanta, sabe, fanatismo. Porque o fanatismo emburrece as pessoas. Notadamente a partir do fundamentalismo religioso. É uma loucura. Que beira a burrice. Só que não beira a burrice, tadinho do burro. Porque é tão absurdo. E é isso que o bolsonarismo dá. Aí eu vendo, né, a manifestação que teve esse final de semana, que eu gosto de ver. Porque eu preciso entender um pouco, sabe? Cara, que loucura que é aquela? Gente totalmente desconectada da realidade. E falando de Jesus e não sei o quê.
numa manifestação para defender um bandido criminoso, Bolsonaro, que diz que é antissistema e está tentando fazer aliança com o sistema de tudo quanto é jeito para ver se safa da cadeia. Aí teve um bolsonarista agora também, que agora o que eles estão fazendo? Eles estão escalando o bolsonarista para ir para shopping, para ir para coisa, para começar a gritar lá. E falar, feche as portas, feche as portas. Que loucura que é essa? Vai ser preso. Vai ser preso. Importunação do público. Loucura. Você fala, André, você tá brincando? Não tô brincando, não. Tá aqui, ó. Me mandaram. E eu vou pesquisando e vou vendo. Se é idôneo ou inidôneo. Que nessa era de inteligência artificial, né? Nós temos que ver o que é real, o que não é real. E eu vou te falar uma coisa. Esse pleito eleitoral vai ser pancada. O que vai ter de loucura, de coisa que não é real, com a inteligência artificial, não vai ser brincadeira. Nós vamos ter que ter muito cuidado, viu? Veja aqui o que estão fazendo. Eu te pergunto se isso aqui é loucura ou não é. Pelo amor de Deus, gente. Tenha santa paciência. Olha aqui. Em shopping, homem clama para que comerciantes fechem as portas pela pátria. Ei! Presta atenção aqui no que eu vou falar! Vocês acham que é brincadeira o que está acontecendo no nosso país? Ei, cadê vocês, comerciantes? Eu tô com a minha loja fechada! Todas as minhas lojas fechadas! Vocês acham que é brincadeira o que está acontecendo? Olha o que o país comunista, socialista fez em 4 anos na Argentina! Tem crianças passando fome, comendo lixo! É isso que vocês querem pro filho! Tá bom. Pode amarrar. Pode amarrar e levar para tratar as ideias para ver se salva alguma coisa. Entendeu? Aí os bolsonaristas ficam nessa loucura toda por causa de Bolsonaro, não sei o quê. Que os bolsonaristas não sei o quê e tal. E tem gente cantando para Alexandre de Moraes. Jantando com Alexandre de Moraes. Diz que é bolsonarista, tira o porrada e bomba. Já até ultrapassou Flávio Bolsonaro se ele tentar pro Senado. Flávio Bolsonaro tá olhando pra presidência, né? Daqui a pouco ele não ganha nem pra Senado mais. Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, quer ser senador. Aí ele já passou nas pesquisas o Flávio Bolsonaro, né? Que vai ter que participar da reeleição, vai sair candidato a presidente e vai levar uma lapada de Lula. Sabe onde Cláudio Castro estava mês passado? Na festa de aniversário e homenagem a Alexandre de Moraes. Ele chegou a cantar uma música lá para Alexandre de Moraes. E você brigando e dando um de louco por causa de Bolsonaro e dos bolsonaristas. Gente, vocês são usados e manipulados, gente. Tenha santa paciência. Por isso que eu falei pra vocês, Michele tá certa, não tá errada não. E os filhos de Bolsonaro tá tudo errado. E Bolsonaro também tá errado. E não vai se subsistir muito tempo essa situação. Inclusive o ex-bolsonarista, o deputado federal Ottoni de Paula, falou sobre isso. Como pode Cláudio Castro, bolsonarista, tiro, porrada e bomba, ter ido na festa de Alexandre de Moraes? Como assim? Até cantou música para Moraes? E você brigando por causa deles. Ah, não. Muda de vida ou vai me perder. Andréia, eu tô falando sério, gente. Pelo amor de Deus, gente. Misericórdia, Jesus. Lula é o melhor, gente. Porque Lula é o que é e fala o que é e pronto, acabou. Não esse povo aí que Deus, pátria, família e tudo patifaria. Olha aqui. Ó, Tony, a real pra você. Assiste comigo esse vídeo aqui, ó. Nós não queremos
ditadura no Rio de Janeiro! Você sabe quem é ele, né? É o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O Cláudio Castro estava hoje em Copacabana ao lado do senador Flávio Bolsonaro. Mas tem uns dias atrás que ele estava num jantar oferecido ao Alexandre de Moraes cantando Evidências. Bem, eu fiquei pensando o seguinte: como que o Cláudio Castro estava no jantar oferecido ao Alexandre de Moraes e hoje está falando contra a ditadura da toga? Você viu alguém batendo no Cláudio Castro dizendo que ele era um traidor? Não! Eu vou lhe explicar por quê. Porque a rede bolsonarista, ela tem revolta seletiva. É ela que determina quem você vai ter raiva e de quem você não terá raiva. Se eles têm interesse em não bater no governador ou em alguém, então eles não vão bater e você também não vai falar mal. Agora, se eles não têm interesse em alguém, eles vão criticar e você vai criticar também. No final, você só está reproduzindo aquilo que eles querem que você pense. Assiste comigo esse vídeo aqui, ó. Assiste comigo esse vídeo aqui, ó. Entendeu, meu querido? Pegou o código? Pega o código, pega o código. E Michele, Andréia, vai recuar? Ela precisa de mais força, né? Eu acho que ela até possa recuar. Mas vai ser um recuo estratégico. Porque aquela ali também não dá ponto sem nó, não. E eu acho bom. Eu não acho ruim, não. Porque na hora certa, ela vai dar o pulo do gato. Ou seria da gata. Ai! Mas o pau vai quebrar. Quanto mais próximo chegar do pleito eleitoral, mais o pau vai quebrar. E vão rachar de tudo quanto é jeito. Lula vai ser tetra. É por isso que esse povo bolsonarista morre de inveja de Lula. Porque Lula é o cara competente trabalhador. Defeito todo mundo tem. Só não tem defeito Jesus. O resto todo mundo tem defeito. E Lula é o melhor para o Brasil. Graças a Deus. Entendeu, meu querido? E vamos assistir as cenas dos próximos capítulos. Curte a live, comenta e compartilha. O resto vai se lascar. Beijo, até daqui a